Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, aleluia, glória a Deus, digno de louvor é o nosso Deus, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo o louvor, já rendendo graças a Deus, glorificando e exaltando sempre ao nosso Deus, que é fiel, que é justo e que é poderoso para nos guardar, para nos sustentar, para nos livrar em todo o tempo, amém? Sou grata a Deus por me trazer mais uma vez aqui nessa manhã de quarta-feira, 9 de novembro, já desejando a todos quantos já estão me ouvindo um dia abençoado, com a proteção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar mais uma palavra. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Romanos capítulo 5, versículo 12. Em nome de Jesus Cristo, a graça de Deus é sobre nós, irmãos, por isso estamos de pé. A graça de Deus nos alcançou, irmãos, por isso estamos mais uma vez aqui para falar da grandeza dele. Pelo que, como um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Sabemos, irmãos, que o pecado entrou através de Adão. Então todos, irmãos, já estavam, irmãos, infelizmente, presos nesta área do pecado por conta de quê? Por conta de um só homem entrou o pecado no mundo através de Adão. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, ainda em Romanos no 5, no 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então Jesus, ele veio, irmão, para nos resgatar do pecado, da maldade, da condenação eterna. Jesus veio, irmão, se ofereceu por nós. Então é um privilégio, irmãos, para cada um de nós saber de tudo isso, mesmo sem merecer, mas é necessário você receber, para que essa graça te alcance, para que a salvação faça parte da tua vida, da tua família. Todos que têm que crer, todos têm que receber, todos têm que receber desta graça. Não tem como, irmão, você alcançar a salvação se você rejeitar essa graça. Ele morreu por todos, ele se ofereceu por todos, mas infelizmente, irmãos, ainda hoje muitos não recebem. Mas é para os que recebem, irmão, deste dom, dessa justiça, eles vão reinar em vida. Veja o que a Bíblia vai dizer aqui, irmãos, Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, irmãos, por um só entrou o pecado, entrou a morte, entrou a condenação, entrou a destruição. Mas por um só também entrou a graça, entrou o dom da justiça, entrou o quê, irmãos? O poder de Deus sobre as nossas vidas. Então é necessário todos que recebem, irmãos. O texto é claro. Tem que receber, é necessário você receber para você abundar também desta graça, do dom da justiça, porque Jesus já fez a parte dele, agora é a minha e a sua, de aceitar o evangelho como ele é, de fato como ele é, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, que foi Adão, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça
e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo, por um só Jesus Cristo. Então não tem outro, irmão, porque foi Jesus Cristo que morreu em morte de cruz. Foi Jesus Cristo, irmãos, que se doou por amor a cada um de nós. Então é por Ele que somos salvos. Não vai até outro, é somente por Jesus Cristo. Você crê no Evangelho, você crê na palavra, você está acompanhando juntamente comigo. Então receba, se você ainda não tem Jesus Cristo como seu único, porque foi Ele, por um só Jesus Cristo, somente Ele teve coragem, irmãos, de se entregar. Isso tudo, irmãos, por amor, verdadeiro amor, Ele se entrega de corpo, alma e mente, e Ele fez tudo isso por nós, irmãos. Então, mas é necessário a pessoa entender o poder do Evangelho e receber, para que Ele venha reinar, já em vida, reinar sobre tudo aquilo que é contrário aos ensinos de Cristo, reinar sobre tudo que para os olhos humanos é difícil, mas com Cristo não é. Nós vamos conseguir reinar já em vida, irmãos, para a glória de Deus, porque é Cristo que vence por nós. Não somos nós que vencemos por nós mesmos, mas é Ele que vence por nós. Então já em vida nós reinamos aqui para a glória de Deus, glorificando e exaltando a esse Deus que é fiel, que é justo, que é poderoso. Romanos 5,18, irmãos. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então, irmãos, somos justificados por Cristo Jesus. Esta graça, irmãos, nos alcançou, a justiça dele nos alcançou, mesmo ainda quando estávamos distantes dele, mortos no pecado, e por conta da ofensa, por conta do pecado de Adão, estávamos, irmãos, condenados. Entenda, irmãos, o texto é claro. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Se Jesus não vem, irmãos, já estávamos condenados. Mas olha que, para nossa alegria, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Então todos aqueles que recebem, eles são justificados por Cristo. Todos aqueles que recebem Jesus, recebem a justificação para a glória do nosso Deus. Ele recebe desta graça e não vai mais viver segundo o que pensa, o que acha. Não vai mais viver segundo aquilo que ele mesmo quer fazer. Mas ele vai viver segundo agora a orientação de Jesus Cristo, pela palavra de Deus, cumprindo os princípios da palavra, vivendo em obediência a Deus. Por conta de quê, irmãos? A desobediência entrou através de quem? De Adão. Mas a obediência entrou através de quem, irmãos? Através de Jesus. Então nós precisamos ser imitadores de Jesus Cristo e não de Adão. E não ficar culpando Adão isso, Adão aquilo. Agora olha para Jesus. É Jesus o exemplo. Ele veio dando o exemplo de filho obediente. E é necessário nós obedecermos esta palavra, irmãos, de fato como ela é. Ainda em Romanos, irmãos, 5:19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, irmãos, é somente a graça de Cristo para nos alcançar. É somente através da graça do Senhor para nos justificar e para nos santificarmos, irmãos, porque de nós mesmos não conseguimos alcançar ao nível, irmãos, elevado de salvação por nós mesmos, nossos méritos. Por mais que eu me esforce, por mais que eu busque,
É a graça de Deus quando assim eu recebo, quando assim eu acredito, quando assim eu estou me alinhando, buscando a cada dia aprender com o Senhor. Não olhando para o pecado de Adão e dizendo, pior que todo mundo peca porque Adão pecou e agora eu vou imitar Adão. Não, irmãos, nós agora, por mais que nós erramos, falhamos, mas nós devemos agora olhar para o exemplo, não de desobediência de Adão, mas para a obediência de Jesus Cristo, porque é por Ele que somos feitos justos, não por nossos méritos, porque não temos, mas por a obediência de Jesus Cristo, nós somos justificados, porque onde fala-se o texto, irmãos, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, através de quem, irmãos? De Adão. Assim, pela obediência de um, Jesus Cristo, irmãos, Jesus Cristo, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, irmão, não fica preso nesse pecado. Lembra que a graça de Deus é manifestada e é necessário você receber, acreditar. Não continua nessa prática. Abandona. Jesus está disposto a te ajudar. É a graça dele que nos cobre, mas não é porque a graça dele me cobre que eu vou fazer o que eu penso e o que eu acho de forma nenhuma. Temos que estar debaixo dessa graça, irmãos, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado não pode mais te dominar, o pecado não pode mais me dominar de forma nenhuma. Mas sim, irmãos, olhando para o exemplo de Jesus Cristo, olhando para a obediência dele, clamando a ele todos os dias que a tua graça, Senhor, seja sobre a minha vida. Já encerrando, irmãos, para nós orarmos. Ainda Romanos 5:21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna. Então, por mais que nós vamos morrer aqui, irmãos, sabemos que tem algo muito melhor nos esperar, a vida eterna. Depois que o homem parte daqui, que ele morre servindo a Jesus Cristo, a Bíblia nos garante, irmãos, vida eterna para aqueles que morreram em Cristo, que morreram em obediência à sua palavra. Não que não falhou, porque todos falharam, irmão, mas por acreditar no Evangelho, por se submeter, por estar debaixo desta palavra, todos serão justificados, todos alcançarão desta graça. Agora, os que rejeitam, irmãos, infelizmente, não tem como, irmão, viver na desobediência, não tem como alcançar desta graça. Mas a partir do momento que a pessoa reconhece a palavra de Deus, irmãos, ela é confronto mesmo. Então, se eu olho para dentro de mim e digo, eu preciso, sou eu que preciso de uma mudança. Lembra do pecador, irmãos, e o publicano? Quem sai justificado dali? O pecador, porque ele reconhece que é pecador. E ele ali abandona ali a sua prática, pedindo o que a Deus? Pedindo o que a Jesus? Pedindo misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Pecador, ele está reconhecendo ali, ele está orando, ele está suplicando, ele está se humilhando. E o outro não, ele está sempre ali, olha, se exaltando. Então, irmãos, a melhor forma de nos aproximar diante de Deus é nos humilhando. Pai, se eu não estou conseguindo enxergar os meus próprios erros, me mostra. Essa forma, irmãos, Deus, ele agracia, a graça dele é sobre nós, a justiça dele é sobre nós, e automaticamente nós vamos alcançar a salvação, irmãos, sabendo que não somos merecedores, mas é a graça mesmo, é a graça do Senhor, é o amor de Deus, que nos cobre, irmãos, que nos levanta todos os dias, que nos dá ânimo, que nos dá força, que nos dá vigor para prosseguir. Porque se fôssemos olhar para dentro de nós mesmos, irmão, não conseguiríamos. Com as nossas forças, não conseguiríamos. Não estávamos de pé. É a graça de Deus em nós que faz todas as coisas, que faz a diferença. É a presença de Deus nas nossas vidas, irmãos.
Então, o pecado entrou através de Adão, entrou a ofensa, entrou a desobediência, mas em troca, irmãos, entrou a obediência, entrou, irmãos, a graça, entrou, irmãos, a justiça, entrou, irmãos, a salvação, e somos alcançados por Cristo. Somente através de Jesus Cristo a salvação, por ser humano que recebe. É necessário você receber. Eu quero repetir mais uma vez esse texto para encerrar e orar. Guarda no teu coração, meu irmão, esta palavra. Guarda na tua mente, guarda com diligência, com reverência. Tema, meu irmão, que eu venha temer também ao Senhor. Minha irmã, tema a Ele. Ande em justiça, ande em verdade, Ele vai nos abençoar. Romanos 5:17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem, é necessário você receber. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Você quer viver bem sobre essa terra, reinando sobre tudo aquilo que lhe aflige? Entrega a sua vida para Jesus. Recebe Jesus Cristo. Porque quando você recebe esta palavra, você recebe dessa graça. E automaticamente o dom da justiça vem sobre você. E você vai reinar já em vida. Para a glória de Deus. Amém? Eu quero orar com você. Quero orar por você. Vamos nos unir aqui, irmãos, orando uns pelos outros. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai santo, graças e graças eu te dou. Neste momento, nesta hora, já agradecendo a Ti pela Tua palavra. Agradecendo a Ti pelos Teus ensinamentos. Deus, obrigada, meu Pai, por tudo. Não tenho palavra para agradecer o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua grandeza, meu Deus, sobre cada um de nós. Oh, meu Pai, vem nos ensinar cada dia, meu Deus, a depender de Ti, porque o mais importante o Senhor já fez, foi entregar Jesus Cristo por nós. Oh, meu Pai, nos ajuda, meu Deus, a amar-te de verdade, não somente de boca, meu Pai, mas em gestos e atitude. Nós possamos, meu Pai amado, ser, meu Deus, guardados, meu Deus, a nossa mente em Ti, o nosso coração na Tua palavra, que os nossos olhos venham estar, meu Pai, fixados sempre em Ti. Oh, meu Pai, ajuda, meu Deus, todos que estão fracos, espiritualmente falando. Se tem alguém enfermo no nosso meio, possa ser livre, curado e restaurado. Meu Deus, eu entrego esta oração em Tuas mãos, faz a Tua vontade conforme o Teu querer. Deus, encerra entregando cada vida em Tuas mãos, cada pedido, meu Deus, que foram entregues, cada um em sua área. O Senhor já viu, já contemplou. Começa a operar, meu Deus, em todos para a glória do Teu nome. E que testemunhos vão ser contados para a glória do Teu nome. Amém.